Anos atrás, eu estava numa conferência de casamento na Rússia e eu tinha que pregar, eu acho que eu esqueci do que era, mas era por volta de 18 ou 20 sermões daquela semana sobre casamento. E eu entrei, sei lá, acho que eu estava em não sei quantos sermões, mas bem mais que a metade. E um dos líderes veio para mim e falou assim: Irmão Paul, você ainda não pregou sobre o casamento. Bem mais que a metade. O que eu preguei? Você ainda nem pregou sobre casamento. Ele falou assim: o que eu preguei então? E ele falou: fruto do Espírito. Uhum. Então, se eu tivesse um homem que conhecesse todos os princípios sobre o casamento, mas ele não fosse cheio do Espírito e nem tivesse frutificando no Espírito, nenhum desses princípios seria importante. Se eu tivesse um homem cheio do Espírito Santo, com todos os frutos do Espírito Santo, amor, bondade, autocontrole, ele iria ficar ok no casamento. Então você precisa dos dois. Mas nada toma o lugar da transformação. Como um homem, tá vendo? Quando você fala sobre autoridade, você tem que ter muito cuidado para não colocar a autoridade como homem no contexto de César. Este é no contexto de Cristo. Como que eu tenho autoridade? Eu tenho autoridade para servir. Eu tenho autoridade para fazer todas as decisões que eu tenho que fazer para a glória de Deus, para o benefício da minha esposa, para o benefício dos meus filhos e para mim. Eu não estou na fórmula, não estou na equação. Autoridade a respeito de um ancião. Ele tem autoridade para servir para a glória de Deus, para o benefício do povo de Deus. E ele não entra na equação. Como cabeça do meu lar, eu tenho direito para servir todos no meu lar. E ir para a cama mais cansado do que qualquer outra pessoa na minha casa. Eu tenho autoridade para trabalhar muito duro na missão e voltar para casa e saber que o meu dia acabou de começar. Eu tenho uma esposa. Eu tenho agora 3 filhos. Eu tinha 4. Uma deles acabou de se completar 5 anos e ela é minha sombra. Tá vendo, homens? Você verdadeiramente não quer autoridade. A autoridade vai te mandar para um túmulo mais rápido, ou pelo menos parecer que você está pronto para ir para o túmulo. A autoridade vai te fazer cansado, vai te fazer um servo. Que toda decisão que você tomar, você não está na equação. Essa é a verdadeira autoridade. O que Deus ordena? O que vai trazer glória para Ele? Qual é a melhor coisa para minha esposa? O que eu posso fazer para que ela prospere, para que ela cresça, para que ela se torne tudo o que ela deve se tornar em Cristo, não moldada à minha imagem, mas moldada à imagem de Deus, de acordo com a forma que Deus a fez. Você está vendo? Então, a autoridade não é um gorila batendo no peito. Não é um César que todo mundo me serve. E a gente tem essa tendência. A gente chega em casa, onde vamos dizer assim que você é o que ganha o pão em casa, você trabalha muito duro, você chega em casa, todo mundo tem que te servir. Não, eles não têm que te servir. Você continua. Você só continua. Mas se você continuar, eles vão querer te servir, às vezes. Pai, descansa. Já tenho isso sob controle. Querido, sai, mata alguma coisa, se divirta. Tá vendo?
O que a minha esposa precisa? Ela precisa de um esposo melhor. Agora, não que eu queira que ela me substitua, né, tão cedo, mas ela precisa de um esposo melhor. Qual que é o maior problema no nosso casamento? Minha esposa precisa de um esposo melhor. Qual que é o maior problema na minha família? Minha esposa e filhos precisa de um esposo melhor e de um pai melhor. Tá vendo? Quando você supostamente, se algo ruim acontece aqui na Heart Cry, para quem que eles vão, de quem que eles vão responsabilizar? Eu. Alguma coisa acontece de errado na igreja, quem é responsável? Sempre aquele que assume alguma posição de autoridade. Então, homens, isso é muito, muito importante, essencialmente para os homens no ministério. Eu ouvi homens que eles negligenciaram a sua família corretamente por causa do ministério. Sabe o que esses homens estão fazendo? Eles estão acusando Deus. Eles estão acusando Deus. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão violando Romanos 12, 1 e 2, que a vontade de Deus é o quê? Perfeita. Então, se você me disser que por causa do ministério eu não tenho tempo para minha família, olha o que você está dizendo. Você está dizendo que a vontade de Deus é imperfeita, porque para obedecer à vontade de Deus no ministério, eu preciso violar a vontade de Deus a respeito da minha esposa e da minha família. Isso é culpar a Deus. Isso não é nada heróico ou sacrificial, isso é culpar a Deus. Isso está demonstrando que as suas reais intenções não é ser obediente. A sua real intenção é fazer algum tipo de nome para si mesmo, algum tipo de reino. Ou talvez Deus só precise da sua ajuda. Tá vendo? A gente só é requerido de nós, é requerido de nós apenas que sejamos obedientes, ok? Agora, alguns de vocês, esposas, vocês só querem colocar um cotovelo proverbial no peito do seu esposo e falar alguma coisa tipo: por que você não pode ser como esse homem? E agora aqui é a resposta que eu vou te dar. Olha para ela e fala assim: aquele homem não é aquele homem. Mas eu vejo isso como uma realidade. E eu me arrependo quando alguma coisa se torna como eu e sempre fica parecido comigo. Sempre que há expectativas não alcançadas que me fazem entristecer. Mas a autoridade é a autoridade para servir. Você foi confiado com a filha de Deus. Você foi confiado com filhos. Você está vendo? Agora, homens, se você trabalhasse, vamos dizer que eu tivesse uma empresa grande e 75% das vendas, vamos dizer que eu tinha uma grande empresa e você era um cara novo, novato lá, e você era inútil. Sabe o que eu provavelmente diria para os meus superiores? Olha, ele é inútil, mas ele é jovem. Vamos investir nele. Vamos ter misericórdia. Vamos deixá-lo aqui. Agora vamos mudar o cenário. 75% das vendas da minha empresa vem de você. Você é um garanhão. Você é incrível. Mas acontece que você também é casado com a minha filha. Você está negligenciando, está maltratando ela. Eu vou atirar em você, vou te pendurar numa árvore e vou deixar que a notícia espalhe para que ninguém faça isso com a minha filha. E você vai perder todas as vendas, não interessa. É a minha filha. Sua filha, se ela for uma cristã, é muito mais importante para Deus. Ele não precisa que você administre a sua empresa. Ele não precisa das suas vendas. Ele não precisa qualquer coisa que você está dando. Deus está nos chamando para uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Essa é uma coisa a se temer. Quando você está casado por tanto tempo que eu sou casado, e você fala as coisas que eu estou falando e olha para trás,
tantas coisas que você não fez na sua vida, mas eu acho que ajuda a saber que pelo menos isso é verdade para correr atrás disso, se arrepender quando você está fora disso, e muitos homens que nunca pensaram sobre as coisas que eu estou dizendo agora. Tudo que somos requeridos para ser é obediente. Agora, alguns de vocês podem ser pastores. Eu lembro quando eu disse ontem que se você passou pelo Velho e Novo Testamento e escreveu todo o texto a respeito de pastorear, você sabe quais são suas responsabilidades de acordo com Deus. Mas a maioria das pessoas não fez isso. Eu vou dizer a mesma coisa. Você já foi para o Velho e Novo Testamento, pegou todos os textos que fala sobre o que é um esposo, o que Deus irá te julgar no dia do juízo acerca da sua função como esposo. A maioria das pessoas nunca fez isso. A Bíblia diz que onde não há visão, as pessoas perecem. Às vezes, pessoal uma igreja muito grande falou que se a gente não tem uma visão para fazer a igreja crescer, a gente vai perecer. Isso não é o que quer dizer. Está falando sobre uma revelação da lei de Deus, onde não há revelação, o conhecimento qual é a vontade de Deus. As pessoas ficam doidas. Esposos, é muito fácil ficar doido fazendo o que é certo de acordo com nossos próprios olhos, quando a gente nunca sentou e falou: Senhor, de acordo contigo, o que é um esposo, o que ele deve fazer e como ele será julgado? Você já fez isso? Você não acha que você deve fazer? Bem, eu acho que isso é muito grande, porque você será julgado acerca disso, ok? Então, você pode dizer o dia todo que está numa igreja bíblica, você pode dizer o dia todo que você crê na inerrância, na infalibilidade, na inspiração. Mas você crê na suficiência das Escrituras? Uma das coisas mais importantes que foi dado para você é cuidar da sua esposa. Como que isso deve ser definido? Só pelas escrituras. Eu lembro uma vez quando eu estava no seminário, o professor entrou e falou assim: ok, alunos, eu quero que vocês me deem uma. A gente usava ainda aqueles quadros negros. Me dê listas dos atributos. Então, 25, sei lá quantos, uma multidão de atributos que foram escritos na lousa depois de uns 10 minutos. E eu estou lá sentado, olhando. E o professor olhou para mim e falou assim: ok, Washer, por que você está com esse olhar tão engraçado? Eu disse: bem, eu estava pensando sobre uma coisa, a gente não falou nada. Ele disse: como assim a gente não falou nada? A gente escreveu todos esses atributos na lousa e ele sabia para onde eu estava indo. Bem, a gente não disse nada. De fato, talvez a gente tenha dito até heresia. Ele disse: mas todos os que estão aqui estão nas escrituras. Eu disse: sim, eles estão. Talvez, ainda assim, podem ser heréticos. Ele disse: por quê? Eu disse: porque tinha umas 30 alunos ali. Muito possível que 30 alunos tenham 30 definições diferentes do que é ser santo. 30 definições sobre o que é amor. 30 definições sobre o que justiça é. Então, colocando esses nomes aí, a gente não fez nada a não ser que nós os definamos biblicamente. Essa é a mesma coisa. Você pode olhar para sua esposa e dizer: eu te amo. É o que você pode dizer: eu te amo. Então, o que você está dizendo é isso: eu sou paciente com você. Eu sou benigno com você. Eu não tenho ciúme sobre a sua felicidade, sobre a sua promoção. Eu não me orgulho em volta de você, nunca sou arrogante com você. Eu não me conduzo de uma forma inconveniente ou não atraente em volta de você. Eu nunca procuro os meus interesses, apenas procuro os seus interesses. Eu nunca te provoco. Eu nunca me ressinto de qualquer mal que você fez comigo. Eu nunca levanto isso. No momento que você faz isso, eu perdoo e eu não me lembro mais. Eu nunca me alegro com a injustiça, mas só com a verdade. E com você, minha querida esposa, eu sofro tudo. Todas as suas dificuldades, todas as suas falhas, eu sofro. Eu creio todas as coisas.
Quando você diz que você vai começar de novo, eu creio em você. Quando você diz que você se desculpa, eu creio em você. Quando você diz que você vai tentar nunca mais fazer aquilo, eu nunca vou falar assim: "Ah, você falou isso umas 100 vezes", nunca vou fazer isso. Eu espero tudo. Seja lá o que fosse jogar em cima de mim, eu espero, porque meu amor nunca falha. Tá vendo? Quando eu digo: "Eu te amo", eu conheço caras que amam picles. É a mesma coisa? Você tá vendo? Tá vendo quão poderoso é a palavra só com o que eu acabei de fazer te chocou? Não foi? Te chocou. Por quê? Porque agora você não pode usar a palavra amor ou a frase eu te amo, porque sem pensar nela biblicamente, quando eu digo eu te amo, eu estou fazendo um comprometimento com você para ser assim. Só essa pequena coisa que eu falei aqui pode mudar tudo, né? Não pode? Tá vendo? Ah, eu sou um pastor. Quem define isso? Deus. Ele tem uma definição do que é um pastor. Ele tem as qualificações de um pastor, não negociáveis. Ele tem os deveres do pastor colocados através do Novo e do Velho Testamento. E se você não está fazendo essas coisas, você não está qualificado para ser pastor. Posso dizer que eu sou um chimpanzé, mas isso não me faz um chimpanzé. Eu tenho as características de um chimpanzé. Tá vendo? Isso é que eu quero que você veja. Eu estou tão cansado de mim mesmo e de vocês, constantemente falando o quão bíblico nós somos. Então, de repente, você é apresentado a uma passagem em 1 Coríntios 13, que você teria memorizado, decorado quando era criança, e agora tem sido colocado na tua vida, depois de você ter 40, 50 anos, e você fala, nossa, meu Deus, é estranho olhar assim. É estranho e muda a sua vida olhar biblicamente para o amor? Tá vendo? E o motivo por que eu estou falando esse ponto é porque nós precisamos passar por toda a Bíblia dessa forma. Como eu deveria agir como um pai? Como uma esposa deveria agir? Como uma mãe deveria agir? Como filhos deveriam agir? Mãe, por que a gente faz isso? Porque eu estou falando. Não, a gente faz isso porque é isso que Deus, na sua sabedoria, nos ordenou. Tá vendo? Bem, vamos deixar vocês fora da equação. Muitas vezes eu percebo que eu realmente não sou tão bíblico quanto eu pensava que era. Tá vendo? Então, essas são algumas coisas que eu queria trazer. Agora, só brevemente. No verso 21 de Efésios 5, cristãos precisam ser sujeitos uns aos outros no temor do Senhor. Não significa que qualquer coisa que você me falar, eu vou crer, aceitar e submeter minha vida a isso, porque outro cristão pode errar. Mas a ideia que eu quero que você veja, primeiro, não a minha esposa e eu como esposo e esposa, mas eu quero que você veja dois crentes, porque é o que nós somos. Eu firmemente acredito que um homem deve guiar a sua casa. Então, creia nisso quando eu falo isso, porque eu realmente creio. Mas eu também estou sujeito à minha esposa como um cristão. Ela pode falar sobre a minha vida. Ela pode conversar comigo. Ela pode falar quando ela discorda de mim. E eu posso pedir um conselho para ela e ter uma opinião e ela ter outra. E eu falar, minha esposa fez a decisão mais sábia. Eu acho que a gente precisa seguir o seu conselho. Ela é uma cristã comigo. E para eu ouvi-la e pegar conselho dela e às vezes tomar o caminho que ela sugeriu, porque eu vejo que tem mais sabedoria nela, não me torna um líder menor.
Totalmente. E a primeira pessoa para que eu vou correr não vai ser nem os meus anciões necessariamente, exceto em situações extremas. Mas a respeito de mim e da minha família, eu vou correr para minha esposa, nós vamos conversar. Eu vou ouvir, eu vou ouvir. E quando eu não ouvir, eu reconheço que eu estou em pecado. Às vezes duram uns dias, às vezes dura la chancla. Vocês gringos não vão entender, é uma coisa latina quando você vê uma mulher vindo para você e ela é casada com você e ela tem chinelo, não insulta ela, porque em 1 milissegundo ela vai pular no ar, fazer uns movimentos de Bruce Lee, pegar o chinelo dela, jogar e vai tocar na parede uns 7, 8 vezes, descartar todos os filhos e você e vai voltar para a mão dela desse jeito. Ok? Mas ela é uma cristã. Eu não completo ela. Eu sei que isso te chocou. Os pregadores falam, teu esposo te completa. Bem, se o teu esposo te completa, você está perdido, você não é um cristão. Só Cristo pode te completar. Não coloca teu esposo lá. Ele vai falhar toda vez nesse trabalho. Seu coração foi expandido muito, muito como um cristão, acima do que qualquer homem tolo possa te completar. Não, minha esposa não me completa e eu não completo ela. Cristo nos completa. Eu não vou colocar pressão sobre ela. Você precisa me completar. Certo? Somos ambos cristãos. Outra coisa, eu não sou o mediador da minha esposa. Ela não precisa de um mediador entre Cristo e ela. Ela é uma pessoa com seus próprios direitos e um dia ela vai receber uma pedra branca com um nome e eu não vou saber nada sobre esse nome. É entre ela e o Senhor. Então ela é uma cristã. Minha esposa também não precisa ir para aquelas conferências tolas de mulheres intituladas Se Deus, se o mundo te dá um limão, aprenda a fazer uma limonada. Minha esposa precisa de teologia porque ela é uma cristã e mulheres crescem em graça da mesma forma que os homens crescem, através do estudo das escrituras. Escrituras. Minha esposa precisa de escritura e a minha esposa pode falar comigo sobre a escritura e ela pode me instruir nas escrituras. Significa que ela está tomando autoridade sobre mim ou sendo minha cabeça ou coisa assim? Não. Mas se não fosse ela, eu não entenderia Provérbios 31. Eu estava falando sobre isso um dia, ela falou assim, bem, senta aí, que esse é o teu problema. Você está vendo isso como um dia na vida dessa mulher, quando de fato são estágios na vida dela. Ela não estava falando com os mercadores enquanto ela estava criando filhos, e vai ter estágios na vida dela, e como vai ter na minha. Qualquer coisa que você disser, minha querida. Só me fala quando são esses estágios para que eu saiba. Então, primeiro eu quero que você entenda que você está andando com uma cristã. Está vendo quão importante isso é? É tão importante. Ela não anda atrás de mim. Ela não vai andar na minha frente, ela anda do meu lado. Ela não é menor, ela é diferente, ela é uma ajudadora. Mas, obviamente, há algo que ela tem que eu realmente preciso. Porque Deus fala que eu não vou conseguir fazer sem ela. Conseguir sem ela. De novo, se você casa com uma mulher latina e você precisa de mim, sim, eu preciso. Tá vendo? E eu quero que você veja isso, porque quando as pessoas falam sobre autoridade, as pessoas vão num caminho, ou eles negam a autoridade, ou eles se tornam um tipo de, sei lá, monstro grotesco, onde a mulher é algo menor, e ela não é, ela é diferente. Nunca pensei que isso me traria problema falar isso, mas mulheres são diferentes do que homens. Certo? E aí chega para o 22, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isso não vai funcionar se você não entender o senhorio de Cristo, se você não entender algumas diferenças aqui. Primeiro, nós estamos falando sobre o senhorio de Jesus Cristo, sabendo de onde ele veio, para onde ele ia, quem ele era, tudo. Ele pegou uma toalha e serviu. É serviço. É serviço. Isso não é o trono de César.
Essa é a Christ's bacia de towel. Cristo e a toalha de Cristo. How do I primarily Como then eu, lead as the head of primordialmente, my home? lidero Paul como said, cabeça do meu lar? Paulo disse, imitate me as I imitate sede meus Christ. imitadores como eu sou de I Cristo. believe that primarily Eu my creio que, role primordialmente, is meu that papel of teaching, é ensinar, teaching, teaching. ensinar, ensinar. It's amazing Sabe, é that incrível the que elders who os truly anciães que exposit verdadeiramente the expõem scriptures as and are escrituras constantly e estão teaching the scriptures constantemente to their ensinando as people, escrituras para o seu they have povo, less eles need têm of menos making these necessidade de radical fazer essas independent decisões independentes decisions radicais and strong-arming a congregation. e Why? Because armar uma they all have the same congregação mind, fortemente. Por quê? Porque eles têm a mesma because of mentalidade, teaching, por causa because of do example, ensino, por causa do you see. exemplo. Tá vendo? So when their decision has to Então, be quando made in alguma my decisão home, precisa ser I tomada na don't minha just casa, make the eu decision. não tomo a decisão. I don't. Eu não faço isso. Why would I? Por que eu Why faria wouldn't I isso? draw Porque eu upon the não counsel pediria of o the woman that conselho I da love? mulher que eu amo And I need her e eu counsel. preciso do conselho dela. Now, in the end, if push Agora, no comes to final, shove se and quando a as, decision quando as has to coisas be made, estão ali no and there's seu still ápice, eu not preciso de uma the unity decisão we need, e but não it há has to be unidade que nós made, does she precisamos, mas recognize it? That, yeah, there we precisa go. ser I got feita to a make it, decisão. and I got to Sim, stand or eu fall vou on that fazer essa decision. decisão e eu vou But me that's hardly ever responsabilizar por ela, happened. mas isso dificilmente I really don't know aconteceu. if it has ever Não happened. sei se já aconteceu. Because here's the Porque thing. aqui You probably está a heard this coisa. Talvez illustration, but você it's always been provavelmente já helpful for me. ouviu essa You ilustração, got a mas me ajuda bicycle muito. wheel, Você tem uma and bicicleta you got the axis in e the você middle, tem and you ali o got centro do spokes. aro e você Spokes tem start out essas, wide, and they essas start getting coisinhas que narrower and vão narrower vindo as para they o touch the meio axis. da You know what's roda amazing? até The tocar o spokes never centro. touch each Mas other, eles nunca se but the tocam. closer they get to Mas the quanto center mais of the próximo wheel, eles the ficam closer no the centro da spokes come roda, together. mais eles se I don't need aproximam to um do conform outro. my wife Eu não to preciso my image, conformar nor a does minha she esposa à minha need imagem, to nem ela conform precisa me se to hers. conformar We à both need to imagem be dela. conformed to the image of Christ. And Ambos as both of precisamos ser us get conformados à closer imagem to de Cristo. Christ Quanto and the mais mind nos of Christ, tornamos the mais more perto we de are going to Cristo, a think mente de alike. Cristo, mais pensaremos igual. And that's teaching. Isso é ensino. That's scripture. And you say, well, E you know, isso é you're a escritura. preacher. And I say, E and você é um sir, you're a pregador. believer. E eu diria o quê? Bem, And você the é Bible says um clearly in cristão. the new E a covenant Bíblia that they will diz, all be na taught of nova God. aliança, que todos serão ensinados por Deus. And here's something where I E will que tal tell you uma that coisa I que eu have vou te failed, dizer que eu falhei? is that I am married to an É que eu sou extremely strong casado com woman, uma and mulher I am glad extremamente about that. forte e eu estou feliz com isso. But because she's so Mas porque strong, ela é tão I've spent forte, most of our eu passei marriage a maior parte do nosso investing my casamento life investindo a in minha our vida children nos nossos because they were filhos, unconverted. porque eles Investing não in são them, investing in convertidos. them, investing in them. And this Investindo is one neles, area investindo in neles, investindo which neles. Isso é uma I'm área changing, na qual eu but estou I failed. mudando, mas eu falhei. The person I should have been most A concerned pessoa about com quem eu growing deveria spiritually mais se was my wife. preocupar em Now she crescer has grown espiritualmente é a minha spiritually, but esposa. she did Agora, it ela on her cresceu own, espiritualmente, mas and ela that's fez isso good. sozinha. E isso é bom. But your priority is not Mas a your sua children. prioridade It não should são never seus be your filhos, children. nunca deveriam ser seus filhos. The priority is A your wife. prioridade é a sua Growing esposa together, crescendo studying the juntos, scriptures estudando together, as and escrituras praying juntos together. e And because orando my juntos. wife is E porque a so minha strong, esposa é tão forte, all I was ever thinking tudo que eu about estava was pensando é devotional times with the tempo children, devocional discipling com the os children, filhos, doing this, disciplinando, doing that, disciplinando os and that's not filhos, right. fazendo isso, fazendo aquilo. Isso não está certo. Because according to Ephesians Porque, de acordo 5, com as we Efésios go down 5, here, we conforme see nós um, aprofundamos the aqui, idea of a gente vê que gospelizing your a wife. And ideia I'm going to talk about that de for a tornar moment. sua esposa gospel, eu vou falar um pouco sobre But isso no momento. I want to say this Mas right eu quero now, dizer ladies. isso agora, irmãs. And again, I'm E de talking novo, about eu estou in the falando context of a sobre no normal marriage, contexto de not um an casamento abusive normal, não relationship or num anything like relacionamento that. That's a abusivo, nada completely assim. different thing. But Isso I'm é uma just coisa talking about a completamente normal diferente. Mas eu estou marriage falando de um where casamento normal, onde sometimes, às yeah, you vezes really want to kill him. But it's a normal você quer marriage. matá-lo, né? Mas é um Okay? casamento normal. I need my Eu wife's respect. preciso do respeito da minha esposa. I don't need her. Eu não preciso. There's a difference between Há uma diferença counseling, entre o even conselho dela, questioning. até I questionar, don't need every mas move eu to não be questioned. preciso que I don't need every move to be todo o meu doubted. movimento I precisa don't ser need to be told, questionado well, the last e time falado, you olha, made a da última decision vez que like você this, fez uma decisão assim,
You can kill your husband, Você pode ladies, matar o seu and some of you esposo, probably mulheres, are. e algumas de vocês podem estar Just matando. like your husband can Assim como just teu esposo be pode totally pode blind ser, to the ser needs you have totalmente and your desire cego com for os seus love and desejos, everything suas else. He can necessidades, seu be desejo por totally amor. blind Ele pode ser and he can totalmente kill cego, ele you pode te by wilting matar, you down to te, nothing, te just reduzindo by a neglect, nada, só por because he's negligenciar, so thinking about porque ele está himself. pensando tanto em si But mesmo. in the same way, Mas da you mesma can just forma, demoralize that man você pode and turn him to desmoralizar nothing. e torná-lo em nada. He needs Ele your respect. precisa do seu respeito. Now here goes a really important thing. Well, Aqui if he está uma wants coisa my muito importante respect, he também. Se needs ele to quer earn meu it, and respeito, ele if you precisa want his ganhar love, isso. you need to meet all the Se conditions. você quiser o And seu that's amor, being ele 6 precisa feet tall, weigh 4 cumprir pounds, todas as condições. E isso é ser and super alto e ser have the spirituality forte. of the E ter a Apostle Paul. espiritualidade do apóstolo Paulo. We're not going to get anywhere with A that gente não kind of vai attitude, chegar em are we? lugar nenhum com essa atitude, You see, let me certo? share with you Deixa eu something. dividir com você algo. You see these dating Tá services vendo where it's like, esses, you esses meet the coisas person de encontros, that's né, para like you. namoro, que I você encontra a want pessoa us to como be você. Eu quero que compatible, a gente right? seja You know what that compatível. is? Sabe o It's que é isso? self-love. É It's amor exactly próprio. what it is. I love me, Eu amo a mim and I want to love somebody just e eu like me. quero amar alguém igualzinho a mim. If they're not just like me, I Se don't eles não love são them. como eu não amo, eu Here's não amo what essa God's going pessoa. to do. He's going to É throw a o que wrench into Deus all vai of that. fazer. Deus vai colocar em God tudo is isso aí. going to give you a wife. Ele Now, vai you te could say dar the uma same thing. esposa. God is Eu going vou to give falar a you a mesma husband, coisa but we com as can't just keep meninas. going backwards and Ele forwards. vai te dar uma esposa, não vou God ficar is indo going para to frente, give para you a trás wife aqui, that mas ele meets vai te dar all uma the esposa conditions that must be que met so that you're que not tempted preenche beyond todas what you can bear. tudo que But você God is precisa, also going to mas para give que you a você não wife seja that He tentado has acima do que você purposely possa suportar. Mas também ele orchestrated vai te dar uma to esposa not que é meet some of the most propositalmente important orquestrada conditions para for que you. não atinja as principais condições que She você may, requer. by Ela God's pode, pelo purpose, propósito de literally Deus, not literalmente be what you não want ser in o the que você areas where quer nas you áreas most onde wanted her to você be mais that. queria que ela fosse aquilo. Why? Por quê? Well, let's just ask a Bem, question. vamos fazer uma pergunta. How can you learn unconditional love if you're married to Como someone você who vai meets all the aprender conditions? amor incondicional com alguém And we can que turn tem that todas as around, same way condições e with your você husband. pode virar o jogo? A mesma coisa com o teu You may esposo. have wanted Você certain pode things, querer and then algumas you're sad coisas, the e rest então of você your está life triste o because resto of da sua unmet vida por causa de expectations. expectativas não He never atingidas. turned out to Ele be what I nunca foi wanted him to aquilo be. que eu gostaria que ele fosse. You see, Está vendo? what this is really O all que about, isso it's realmente está marriage is falando é about que o casamento é reflecting sobre refletir the love of Christ o and the amor de Cristo responsiveness e a of the church. resposta da igreja. So man is to love Então, his o wife, but homem the deve wife is to amar a sua esposa, mas a respond to esposa that. precisa But if we get responder a into the isso. thing of I'll Quando a gente respond when he entrar loves nesse or I'll negócio de, love when he eu vou responder responds, quando ele me well, amar, ou that's eu like vou amar offering quando ele eye and tooth for a responder, é tooth, and olho pretty por olho, much dente everybody's por walking dente. around E blind de with no repente está teeth. todo mundo tá aí andando cego sem dente. You see, the whole idea Tá vendo? is Toda a this whole ideia, thing is, toda essa coisa, and men, the primary e responsibility is homens, a on us. primordial responsabilidade You está say, well, sobre I nós, will tá love vendo? my wife Eu this vou way me when she amar a minha respects esposa me. quando ela me Yeah, but respeitar. there's a real Sim, mas tem problematic text um in 1 texto bem John. problemático em 1 João. Why do we love him? Por que nós o amamos? Because he loved us Porque first. ele nos amou primeiro. You see that? Tá vendo? This whole thing about Toda essa unconditional coisa love, de amor it's just, incondicional, that's the thing. esse é o You negócio. pray all your life, I want to Você be ora a like sua vida Christ, I want toda, to eu be quero like ser como Christ, I Cristo, eu want quero to ser be como like Cristo, Christ. eu quero ser como Cristo. Well, what is Christ most, what are the things we think Quais são as we sing coisas about? que a Do we gente sing about canta? A his gente wrath? canta Not sobre a sua much. ira? Não Do we muito. sing about his A gente judgment? canta sobre Not o seu much. What do we juízo? sing Não about? muito. O que a gente His canta? love, Seu amor, his unconditional love, seu amor his incondicional, mercy, sua his misericórdia, grace. sua graça. You know, a guy told me one time, and Um this cara is me so disse uma true. vez, You're a isso é tão preacher, it is verdade, se so você é um true. pregador, isso é tão verdade. So you've been out Então preaching você está lá for 2 pregando weeks. por 2 You've been semanas. going through jungles. Tá You've been lá getting shot nas at. I mean, selvas, eating você monkey. foi, I mean, atiraram everything. em você, comeu You're macaco, tudo. God's Você champion, é o and you've been out campeão de there Deus, e você fighting tá lá dragons, lutando and contra you come dragões, e home, você chega em casa. and you think that E when you você pensa approach the que quando house, your você wife chegar em should casa, come tua out esposa deve just sair throwing her arms jogando open to seus take in her braços champion, abertos and your para children receber o seu coming out campeão, e and seus throwing filhos vêm flowers. jogando Our flores. father, Nosso not our dad, pai, our não nosso father papai, é has nosso come home. pai chegou em casa. And that's not what happens. E não é o que Here's acontece. what happens. Aqui o que acontece.
You get to the door, Você chega na porta, you've been through this, but you're já almost passou por isso. afraid Você to touch está that quase com doorbell. medo de tocar aquela And even campainha, before you e touch it, antes the de door você tocar a flies open, campainha, a porta and abre there's a com woman tudo e tem standing uma there going, mulher lá I parada. hope you're Eu finished with your espero que vacation você tenha terminado com as because suas your férias, porque os children, seus not filhos, mine, não os meus, 2 weeks. 2 semanas. And you get mad. E você fica nervoso. You know what a friend of mine told Sabe o que me? um amigo me disse um dia? He said, here's what's going on. O que está He acontecendo é o said, I've seen this seguinte: happen with eu my vi isso wife acontecer who's com a minha godly. esposa, que I've é seen this happen piedosa, eu with vi isso other acontecer ministers. com Because you know outros what's going ministros. on? He says, Sabe o que I'm an old acontece? man now. Eu This is sou um what's velho going agora, on. é I'm isso going que to está tell you. acontecendo, eu vou te falar. God could give your Deus wife poderia grace dar graça para to sua answer esposa that door para atender aquela porta in a completely de different uma way. forma completamente diferente. But He's giving you the Mas Ele está te opportunity dando to a show your oportunidade wife para mostrar para sua esposa what Christ is like even in the como é face of her Cristo sin. mesmo diante do pecado dela. And every time you get E angry, toda you vez que você fail. fica nervoso, você falha. You just fail Você falha to show her em demonstrar the para ela unconditional love o of amor Christ, and you put incondicional de yourself Cristo e right in você the se center coloca lá of no everything. centro de tudo. Wow. Uau, Wow. uau. So Então, I've been nailing the guys pretty hard. eu tenho batido nos We're going to do a nos question rapazes and answer muito. for a moment, but I just A want gente to vai get fazer over perguntas e here and I respostas, want to talk to the mas women eu quero for a falar um minute. pouco So buckle up. sobre com as mulheres. Então, apertem os cintos, Okay? meninas, Let's ok? go to Romans Vamos ir para chapter Romanos, 12. capítulo 12. This is just a brief excerpt from Essa é my só sermon to uma women parte on de how um to live in sermão such sobre ways mulheres, so that God will kill your como husband. viver de Now, uma forma para again, que Deus mate just seu saying it esposo. that De way novo, so eu estou falando you dessa kind of forma, get an idea here. você Okay. Look entrar what na it says ideia in aqui. verse Olha o que 17, diz chapter aqui 12. no Never verso pay back evil 17 for do evil to 12, anyone. capítulo 12. Não torneis a ninguém mal Respect por what is mal. right in the sight of all Esforçai-vos men, por if fazer o possible, bem so far as perante it todos os depends on homens, se you, be at possível, peace quando with all depender de men. vós, tende paz com Never todos os take your homens. own Não vos vengeance, vingueis beloved, a vós but mesmos, leave amados, room mas for the dai wrath lugar of à God. ira. For it is written, Porque está vengeance is escrito: a mim mine, I will pertence a repay, says vingança, the eu é que Lord. But if your retribuirei, diz o enemy is Senhor. Pelo hungry, contrário, feed se o him, teu and if inimigo he is tiver fome, dá-lhe de thirsty, comer, se give tiver him a sede, dá-lhe drink, de for in beber, doing porque so you fazendo will isso heap burning amontoarás coals on his brasas head. vivas sobre a Do sua not be cabeça. overcome by Não te evil, deixes but vencer do overcome mal, evil with mas good. vence o mal One com o time bem. Uma I had vez to go take my car to eu inspection. tive que As levar o far meu as I carro para know, inspeção, it's an desde old que eu Jeep, but all sabia, the né? Era lights um were Jeep working, velho, mas everything was estava tudo fine. funcionando, as luzes estavam I funcionando. turned it into the, E eu mechanic. deixei lá no mecânico. Couldn't find out there were lights that weren't Quando eu working, there were vi, different de things. repente, tinham luzes que não estavam funcionando, outras coisas And they had to diferentes. fix it. It cost Eles me, I tiveram don't know, que somewhere under $100. It arrumar, wasn't that uma bad. coisa menos que $100 me custou. And I drive home and I E aí eu dirigi para pull in casa, my eu driveway, get out. I'm estacionei, looking at saí, the quando eu lights vi, don't work. as luzes não estavam The lights funcionando they mais. supposedly, the As new ones they luzes put que in, I didn't estavam, have any as problem with them. novas que So I eles, drive eu não tinha back. nenhum problema com a luz, mas When I drove voltei. back and I pulled Quando eu in there, voltei, estacionei lá. they knew they had Eles been caught. sabiam que eles tinham sido pegos. They knew it. I could Eles see it on their sabiam. Eu faces. podia ver na cara And deles. man, there were 3 of E them homens, standing in ele the tinha uns door, and you 3 could ali, just see estavam na them getting porta e você ready. podia ver que eles estavam se They were getting preparando. ready because Eles they estavam knew se I was going preparando to porque eles bust out of sabiam que eu there. que ia entrar ali com tudo. And I walked up and I said, E eu I cheguei e prayed about it. falei, eu orei para Deus. I walked up and I said, Eu men, orei e falei, homens, um, ah, I so appreciate everything eu you've done, apreciei found tudo que those vocês lights, those fizeram, different vocês viram things. essas But it luzes, seems essas like coisas diferentes, there's mas some parece que tem problem algum that just problema happened. If you could look que, at it se você again pudesse dar uma and just olhadinha de novo para fix those lights, mim they e must have arrumar come essas loose or luzes, talvez something. elas se And you could just see them desencaixaram looking e at você me conseguia vê-los like, you olhando para mim, know we're tipo, caught. a gente sabe que a gente Why foi are you pego. treating us Por this que way? você está Man, I tratando a felt gente so assim? E, spiritual. gente, eu me senti tão I espiritual. witnessed to them. I Eu fixed the testemunhei car. para I got eles, eu in, and consertei o carro, no, I did entrei not hear a e voice. The não, eu Lord não didn't speak to me, ouvi but uma voz, o Senhor não falou comigo, all of mas a sudden, de repente there was such conviction tinha of sin. tamanha convicção de I pecado. felt like the biggest Eu hypocrite in the world. And all I senti could como o think maior about was hipócrita do those mundo. wicked Tudo men que eu pensei, eu who falei, esses purposely sought to homens take your money ímpios que and everything propositalmente else. queriam pegar meu You dinheiro e tudo treated mais, them você os with tratou such kindness com and tamanha patience and bondade, everything, paciência and e yet I tudo go mais, home e eu volto para casa and am impatient with my e sou wife impaciente or com a minha angry esposa, because ou of eu tô this bravo por or causa that. disso ou aquilo.
Não é incrível como a gente pode tratar outras pessoas na igreja? A gente pode tratar descrentes tão belamente, e a gente chega em casa e as pessoas que devem ser mais especiais para a gente trata eles como um comum qualquer. Tá vendo isso? Agora, isso acabou de entrar na minha cabeça, então vamos voltar aqui para isso. Então, olha para o verso 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. A gente está falando, se o seu esposo é um cristão, não estamos falando da ira de Deus aqui. Eu quero você olhar para uma coisa. Na Europa, muitos castelos são muito lindos. E você vê, tipo, essa porta de entrada, não estou falando do portão principal, estou falando da porta de entrada, é gigante. 10 caras poderiam entrar nesse castelo, andando ombro a ombro, entrando nessa porta frontal. Em alguns castelos, a escada indo para o segundo andar é desse tamanho. E tem uma porta no topo que é bem estreita também. E eu perguntei isso para alguém, por que eu vejo isso como uma característica como, olha, brilhante o seu apontamento. Vamos dizer que você está no castelo e o castelo está rodeado de inimigos. E os inimigos são muito maiores. Muito mais numerosos do que você. Quando esses inimigos entrarem na porta de entrada, e andando ombro a ombro, mas todo mundo no castelo, o que eles fazem? Eles correm para o segundo andar. E ele diz, pense sobre isso. Está vendo da forma que essas escadas estão? Só um homem pode passar por vez. Então, um homem com uma lança bem comprida pode ficar ali e defender o castelo inteiro. Só um homem por vez pode subir as escadas. Meninas, você está desapontado com o seu esposo, está nervoso com o seu esposo, ele não é o esposo que você quer que ele seja, ele falhou nisso, e você vai mudá-lo. Você é aquela que escreve para o meu esposo perguntando, me ensine a liderar, meu esposo a liderar. E é isso que eu vou te dizer. Você está orando, Deus, por que não muda meu esposo? Tem tantos anos, por que não muda meu esposo? Por que não muda meu esposo? E o Senhor está falando, sai da frente. Por que não muda? Então, você está atacando o castelo, seu esposo chegou para o segundo andar, ele está lá com a lança e você está correndo ali contra ele, naquelas escadas estreitas, e no momento todo você está lutando contra o seu esposo com a sua espada, que acontece, e a sua língua, né? O momento todo você está lutando contra o esposo. Deus, por que tu não me ajuda? Sai da frente. Deus, por que tu não faz nada com meu esposo? Sai do caminho. De novo, eu estou falando sobre um casamento normal, não um casamento abusivo ou coisa assim. Eu estou falando num casamento normal, onde temos problemas normais, onde a esposa às vezes quer matar o esposo. Você já ganhou uma batalha contra o seu esposo? Sim. Isso já o mudou? Não. Você está fazendo exatamente o que você não deve estar fazendo. Está vendo? Seu pecado contra mim não me dá desculpa para pecar contra você. O seu pecado contra mim não me dá uma desculpa para violar os mandamentos de Deus. Está vendo isso? Tá vendo? Vamos olhar dessa forma. Eu dei para minha esposa motivos para estar irada comigo. Mas o Senhor nunca deu motivos para minha esposa para desobedecê-lo. Está vendo? A questão, nós nos justificamos. Ele nunca pensa sobre mim. Ele não lidera a nossa casa, ele não faz isso. Então você vai pecar agora e isso vai se tornar as coisas melhores? É isso que você está falando? O esposo diz, ela está sempre questionando, ela quer liderar, se eu não liderar, ela vai contra mim. Bem, então isso te dá um motivo para não amá-la.
But you see, you both failed each other, so I Mas tá guess you vendo? could Nós say falhamos uns com os outros, each então of acho que you've você given a pode reason dizer, to olha, the cada other, um deu um but motivo para o Christ outro, never mas gave you a reason to Cristo disobey nunca te him. deu Do um you see the motivo para problem? desobedecê-lo. Tá vendo o problema? This is not treat her in a certain Isso não é way because tratá-la she de uma deserves certa it, or forma treat porque ela him in a merece, ou certain tratá-lo way de uma certa forma because he porque deserves ele it. merece. It's treat each other É a certain tratar way uns aos because the one outros who de never uma certa failed forma you porque o que commanded it. nunca falhou ordenou isso. Commanded it. Ordenou isso. And a lot of times, E especially muitas with das your vezes, husband, especialmente com seus esposos, just write out a list. Go home escreve and uma think lista. about it for a week. Vai lá Write e out a pense por list uma of semana. every time that Escreva you uma lista argued de your todas husband as into vezes que submission, você conseguiu colocar teu esposo em where you submissão, won his love onde by você fighting him. ganhou o seu amor lutando Just contra go ele. back. Vai lá, Knock yourself out. se acabe. You're probably not going to find it. Provavelmente você não vai conseguir encontrar nenhum. But now I will tell you this. Agora eu vou te falar uma coisa. How many times have I come Quantas home, vezes eu cheguei em problems at casa, the mission, problemas problems nas at the missões, church, I'm problemas na tired, igreja, eu tô I'm wore out, cansado, eu tô and I esgotado, walk in the e eu house and chego em I casa haven't eaten all e eu day, não and comi I o dia say, todo, eu there's disse, nothing to olha, eat. não Why tem nada para comer, where's the porque, food? bem, cadê a And I'm comida? impatient E eu tô and everything impaciente, else. tudo And my mais. wife comes E a minha out and says esposa something vem like e this. fala alguma coisa assim, Look, olha, just I don't care. não I'm tired. interessa, eu I'm tô this. I'm cansado, eu that. tô isso, eu tô And you're aquilo, being judgmental and you e don't know você what's tá going on julgando, and você não sabe o que tá everything else. acontecendo e tudo mais. Yeah, Sim, arrancou la batalla. arrancou a batalha. The war just started. A guerra She acabou feels de começar. justified. I feel Ela se sente justified. Let's justificada, go eu me at it. sinto justificado, vamos começar a But I can tell brigar. you this. Mas eu posso dizer uma I coisa, come home. eu chego em casa, I'm impatient, tô hungry. impaciente, It's tô a com horrible fome, day. um dia horrível, This, that. isso, aquilo, There's nothing to eat. tem nada para comer. Honey, what is going Querida, on? o I que mean, I que tá work all day. Why? acontecendo? Eu trabalho o dia todo, porque... And she just says, E ela só diz, I'm very sorry. me I'll get desculpa, something eu vou on the table preparar pretty algo quick. aqui na mesa rapidinho. É, Then I look for E aí eu olho para o well, what momento, happened? bem, o Well, que aconteceu bem? Bronwyn's been sick A all Bruna day. ficou Been throwing doente o up dia and I've been todo, ela worried. vomitou e eu Then fiquei I go com like ela. this. E aí eu faço assim, Excuse me. com licença, I go outside the house. eu saio da casa. There's a woodshed. Tem um bloco de madeira, Oak, hickory works well. ahn, Oak or hickory. Board, carvalho usually about 3 feet ou long. outra madeira You grab it like this. de 1 metro mais ou And you menos. beat yourself in the forehead for about E an é, hour. ou nogueira, né? And then you E go aí back você in bate na sua cabeça and por you 1 ask hora for mais ou menos, e aí forgiveness from você your volta wife. e pede perdão para sua esposa. Look what she just did. Olha o que ela acabou de Her fazer. godliness A sua heaped piedade hot coals on my head. colocou brasas vivas na minha She cabeça. gave me no Ela me deu justification. nenhuma justificativa. I mean, I never do have Bem, eu nunca justification tenho uma in my own justificativa twisted mind. She na gave minha me no mente, né, justification. distorcida. Ela não me deu nenhuma justificativa. She didn't fight fire with Ela fire. She didn't não fight evil with lutou evil. o mal contra o mal, nem o And when fogo she com does fogo. that, I'm gonna be Quando ela honest with faz you. isso, eu vou ser honesto com você. When she is this Quando woman like ela this, é essa mulher she assim, owns me. ela me ganha. She owns me. Ela me ganha. She literally owns Ela me. literalmente me ganha. When I walk in the house Quando eu entro em casa and there's a sweet spirit, e tem um espírito not doce, servitude, não not here's servidão, your slippers, nem, not aqui tá os seus just chinelos, walk não. in and Eu entro there's just a kindness, e há uma a bondade, sweetness. uma docilidade. She Ela vai me, desarmar, ela vai me you desarmar, know, like I've tá heard vendo? the Eu ladies ouvi say, as the meninas man is the dizerem, head o and homem é a the woman is the cabeça, a neck and mulher é o moves the head any way she pescoço wants. e ela movimenta a cabeça pro lado que ela But quer. literally, when Mas her literalmente, quando a kindness, sua a bondade, gentle spirit, um espírito gentil, and you're also going to find out, e você ladies, vai descobrir, meninas, que we all nós get older, todos don't we? ficamos velhos, Us não? guys get older, Nós ficamos velhos, you know, ladies get older. mulheres ficam velhas. We're not like we were when we were A 20. gente não é a mesma coisa que quando tínhamos 20 anos, né? Well, maybe we are, there's just Ou more às of us. vezes a gente Um, é a mesma coisa, mas só tem mais de nós, né? But when she Mas acts quando ela age like a woman como uma mulher
bearing the fruit of the carregando o Spirit, fruto do Espírito and e demonstrates respect demonstra toward me. respeito para comigo. And I see a gentle and E eu quiet vejo spirit. um espírito gentil e quieto. She's more beautiful Ela é than the day mais I bela married do her. que o dia que eu a conheci, que eu casei com ela. You see? Tá vendo? And she tells me, E ela me diz, um, ah, because of my heart attack por and causa do meu everything ataque else, my cardíaco e tudo mais, physical, meu but I físico, always work out. eu She sempre sometimes me comes out and exercito. Às she vezes goes, ela "Why are sai you e fala, still por doing que this, you você old continua man? fazendo isso, seu What do you velhinho? think you're Bruce Lee?" Que você But pensa que é o Bruce Lee? she's told me so many Mas ela times, me she disse said, "Paul, tantas you vezes, don't ela disse, Paul, understand a você não woman. entende I uma mulher. appreciate you lift Eu weights, you do aprecio all que this você stuff, levante peso e faça todas punch the essas bag and coisas, the bata no dog and everything saco e o else." cachorro e tudo mais. But she said, Mas ela diz, "You know what makes you handsome? sabe o que te faz incrível? Affection, Afeição, looking at me, olhando para being kind mim, to me, ser bondoso doing comigo, things with me like fazer coisas comigo, tipo cooking cozinhar, or something." alguma outra coisa. She goes, "That's attractive." Ela diz, isso é She atraente. goes, "I don't care if you have a Eu não me little importo belly." se você tem uma barriguinha. She said, "What's Ela attractive diz, o que é is atraente just that." And isn't that amazing? é isso. That Não é we're all going to incrível lose que the todos nós physical. vamos We're all going perder to, o físico, face todos food nós group, vamos, different things like vai, that. a cara de todo mundo vai cair, as coisas assim. But we can Mas a increase in gente these pode things that are aumentar genuinely nessas coisas que attractive. são genuinamente atraentes. Isn't that amazing? Isso não é incrível. We can. A gente We pode. really can. A gente realmente pode. But see, here's the E tá thing. vendo? Aqui tá um negócio. Stuart Scott, I think, Stuart wrote the book Scott, eu acho que Exemplary Husband. escreveu o You know what I livro like about Marido that book? It Exemplar. kind of Sabe por que eu does, in gosto desse some way, livro? what I Ele did faz in de alguma Russia. forma o que eu fiz It's like na when you're going to start Rússia. talking about marriage. Quando você And vai he começar a talks falar sobre about marriage casamento, from né? the Ele get-go, but fala the whole de thing is casamento, his tudo, mas premise toda a is questão, a biblical. premissa He's like, dele é your bíblica. problem isn't O seu really problema anything não é other than, nada a não gentlemen, you're ser not like que Jesus. homens, vocês não são If como you're like Jesus. Se Jesus, você then for como everything's going to Jesus, turn out então okay. tudo vai ficar You see? ok. Tá vendo? Now, Agora, just a couple other things. só algumas outras coisas. Then we'll do questions. E a gente vai fazer perguntas. If you have a strong Se wife, você tem uma esposa just realize forte, this. I always perceba tell isso. guys, hey Sempre guys, falo your para os caras, sons os seus need filhos you. precisam de And você. then I go, E aí eu and your falo assim, daughters, e as suas they need you filhas more. precisam mais de Yes, você. daughters need their dad more than Filhas sons need precisam their dad. mais dos pais And do que then os filhos third, precisam your dos wife pais. needs you E a more. sua esposa precisa mais de você. You see, Tá vendo? I know women Eu who say, conheço mulheres que dizem, my children are everything. meus filhos são tudo para Well, mim. then you're wrong. Então você tá errada. You know the best thing you can do Sabe a for melhor your coisa que você children, pode fazer lady, para os seus filhos, dear mulher, sister, querida irmã, is respect your husband. é respeitar o seu esposo. Do you know the best thing you Sabe a can melhor do coisa que for você your pode children, fazer para os seus gentlemen, filhos, brothers? cavalheiros, Love your wife. irmãos? Amem sua esposa. They're gonna go, wow, Eles dad's vão not falar, going anywhere. bem, papai não We're vai para secure. lugar nenhum, estamos seguros. Do you see that? Tá vendo? Also think about it. Também pense sobre isso. Brother, Irmão, you kind of just mistreat your wife. você que Don't distrata a sua expect esposa, não that your espere daughter, when que a she sua sees filha, that, quando ela vê is going to isso, raise her standard when she vai goes looking for a man. levantar o padrão dela quando ela procurar um You're homem. inconsiderate with your wife, you don't serve your wife, you Você don't, não you're considera a rude sua to your wife, esposa, and you yell at não your serve wife. a tua This is what your esposa, daughter's going to você é think. bruto com Well, this is ela, just você the way grita com ela, marriage is. e a sua filha vai pensar, They bem, don't have isso é a um very high casamento, né? standard. Ela não tem um padrão You want alto. that? Você quer isso? Or, Ou, you see, tá your vendo? sons, Seus filhos. are they going to treat their Eles wives vão like tratar suas you treat their esposas como mother? você trata a mãe You deles. see? Tá vendo? Or, Ou, ladies, meninas, do you really want your vocês daughter querem que suas to filhas make her husband's life façam extremely a difficult? vida dos esposos dela extremamente difícil? Because all she's ever Porque had is an tudo que ela example teve é um of exemplo a wife de uma was a wife that esposa questioned her que husband at questiona every seu step esposo and literally em todo destroyed passo e literalmente any thought he destrói had of being qualquer a man. pensamento que ele tenha de ser um homem. Do you see how Tá sins can vendo just como go que os and go and pecados go? podem progredir, progredir, progredir? Um,
Where I have most failed onde eu is in being mais faithful falhei em ser to my fiel children aos meus filhos with regard to a the study respeito do of estudo Scripture das and escrituras discipleship e and everything, discipulado e tudo but looking mais, at my wife mas as a person olhando so para minha strong that esposa como she uma just, pessoa tão she was a part of the forte, family que ela era Bible uma study. parte No, I do should have estudo spent bíblico more da time with família. Olha, eu her deveria ter passado around the mais kitchen tempo table, com ela, reading em volta Scripture, da mesa da praying with família, her, lendo as escrituras, talking to orando her, com ela, falando com ela, not preaching to her, não pregando para ela, but sharing with mas her and she sharing compartilhando with com ela me e ela and compartilhando being in the comigo, Scriptures. em All right, estarmos so nas let's open escrituras. it Então up for vamos abrir questions. para Anybody has perguntas. a question?